Mudamos completamente a estratégia. Paramos de tentar adivinhar o que as pessoas queriam e começamos a pesquisar dados reais de mercado. Descobrimos um nicho que estava em alta: acessórios para câmeras de ação e equipamentos para ciclismo. Investimos os 8.000 restantes nisso. Deu certo. As vendas começaram a subir. Em 3 semanas, recuperamos o investimento. Na 4ª semana, tivemos lucro real pela primeira vez. R$ 1.200 de lucro líquido. Parecia pouco, mas para mim era uma fortuna. Era a prova de que dava certo, que eu conseguiria. Reinvestimos todo o lucro. Compramos mais produtos, diversificamos. Comecei a acordar às 5 da manhã para embalar pedidos antes de Marcos chegar. Trabalhávamos até meia-noite respondendo clientes, resolvendo problemas, planejando as próximas compras. Eram 16, 17 horas por dia, mas eu não me importava. Cada venda era um passo mais perto de devolver o dinheiro da minha mãe. No 4º mês, as vendas explodiram. Conseguimos uma parceria com alguns influenciadores menores de ciclismo que promoveram nossos produtos. Em uma única semana, vendemos mais do que nos 2 meses anteriores. O dinheiro começou a entrar de verdade. No 5º mês, eu tinha R$ 23.000 guardados. Dei 15.000 de volta para minha mãe. Ela chorou quando coloquei o dinheiro nas mãos. Não era ainda o dobro que tinha me emprestado, mas era o suficiente para a cirurgia dela. Marquei a consulta no mesmo dia, paguei à vista. Ela fez a cirurgia 2 semanas depois. Foi um sucesso. Enquanto minha mãe se recuperava, continuei trabalhando sem parar. O negócio crescia exponencialmente. Contratamos nosso primeiro funcionário, depois o segundo, abrimos uma conta empresarial, tiramos CNPJ, alugamos um pequeno galpão para estocar produtos. Aquilo que começou como uma sociedade desesperada em uma lanchonete estava se tornando uma empresa de verdade. No final do 6º mês, dei mais R$ 20.000 para minha mãe. Era mais do dobro que ela tinha me emprestado. Ela tentou recusar o excedente, mas não aceitei. Disse que era o mínimo que eu podia fazer por ela ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditava. As visitas com Amanda continuavam, mas nossa relação estava cada vez mais distante. Ela passava o tempo todo no celular quando estávamos juntos. Respondia com monossílabos. Parecia estar ali por obrigação. Mas eu não desisti. Continuava buscando ela a cada 15 dias, levando para os mesmos lugares simples, tentando reconstruir a ponte que Roberto e Vanessa tinham destruído. Um dia, mencionei para Amanda que tinha aberto um negócio. Ela nem levantou os olhos do celular. Apenas disse que isso era legal e continuou digitando. Não contei mais nada. Não falei sobre o crescimento, sobre o sucesso que começava a aparecer. Guardei aquilo para mim. Enquanto isso, através de conhecidos em comum, fiquei sabendo que Roberto tinha sido demitido. A empresa onde ele trabalhava passou por uma reestruturação e cortou vários coordenadores. Ele estava procurando emprego, mas o mercado estava difícil para executivos de meia-idade. Senti uma satisfação pequena com aquela notícia. Mas logo passou. Eu estava ocupado demais construindo meu futuro para me preocupar com o passado dele. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo. Mas a verdade é que uma parte de mim, uma parte escura que crescia a cada dia, esperava ansiosamente pelo momento em que nossos caminhos se cruzariam novamente. E eu nem imaginava que esse momento estava mais próximo do que pensava. Gratidão. Muito obrigado por permanecer aqui até agora. Sei que essa história está mexendo com as emoções de vocês, mas podem acreditar, o melhor ainda está por vir. Continuem comigo. 3 anos se passaram desde o dia em que peguei aquele dinheiro da lata de biscoitos da minha mãe. Nossa pequena revenda de produtos importados se transformava em uma empresa sólida de importação e distribuição. Não éramos uma multinacional, mas tínhamos 15 funcionários, um escritório próprio e contratos com lojas de todo o estado. Nosso faturamento mensal passava dos R$ 200.000. Eu tinha 42 anos e finalmente tinha conquistado algo que era meu. Comprei um apartamento de 2 quartos em um bairro de classe média. Nada luxuoso, mas era meu. Comprei um carro usado, mas em bom estado.
Vesti roupas novas pela primeira vez em anos, mas o mais importante, paguei um plano de saúde privado completo para minha mãe e convenci ela a parar de trabalhar como costureira. Ela merecia descansar. Minha relação com Amanda melhorou um pouco. Ela tinha 15 anos e começava a entender certas coisas que não entendia antes. Ainda morava com Vanessa e Roberto, mas nas visitas já conversava mais comigo. Perguntava sobre meu trabalho, demonstrava curiosidade. Eu nunca falava mal de Vanessa ou Roberto na frente dela. Nunca tentei manipulá-la ou colocá-la contra eles. Apenas estava presente, esperando que ela mesma enxergasse as coisas com o tempo. Vanessa tentou se reaproximar quando descobriu sobre meu sucesso. Começou a mandar mensagens perguntando como eu estava, dizendo que sentia saudades das conversas que tínhamos. Eu respondia com educação, mas mantinha distância. Não tinha mais nada para falar com aquela mulher. Aquela mulher era uma estranha para mim agora. Marcos e eu decidimos expandir ainda mais. Precisávamos contratar gerentes para alguns departamentos. Colocamos anúncios em sites de emprego procurando um gerente de logística, um gerente comercial e um assistente administrativo. Recebi centenas de currículos. Nossa empresa se tornava atraente no mercado. Estava analisando os currículos em meu escritório quando vi um nome que fez o meu coração parar um segundo. Roberto Silva Andrade. Currículo impecável. 15 anos de experiência em coordenação e gestão, referências de grandes empresas. Ele estava se candidatando para a vaga de gerente comercial. Não reconheceu meu nome na empresa porque usávamos um nome fantasia e o anúncio não mencionava os sócios. Apenas dizia que era uma empresa consolidada no setor de importação. Fiquei olhando para aquele currículo por um longo tempo. As memórias voltaram todas de uma vez. O dia em que o flagrei com Vanessa. A humilhação da demissão, as palavras dele dizendo que eu era um fracassado, Amanda me chamando ele de pai de verdade. Tinha duas opções. Podia simplesmente descartar o currículo e nunca mais pensar nisso, ou podia chamá-lo para uma entrevista. A segunda opção era perigosa, era mesquinha, era tudo aquilo que eu tinha jurado não me tornar. Mas essa voz escura dentro de mim, aquela que cresceu nos momentos de humilhação e dor, estava gritando para eu fazer isso. Marquei a entrevista. Roberto chegou pontualmente, vestido com seu terno impecável, pasta de couro na mão, aquela postura superior que ele sempre teve. Entrou na sala de reuniões onde eu o esperava. Levou 3 segundos para me reconhecer. Vi em seu rosto o choque, a confusão e depois o desconforto. Cumprimentei ele formalmente, apertei sua mão, pedi para ele sentar. Conduzi a entrevista profissionalmente. Perguntei sobre sua experiência, suas qualificações, seus objetivos de carreira. Roberto respondeu tudo corretamente, mas a tensão era palpável. Ele suava, mexia nas mãos nervosamente. Aquele homem que um dia me chamou de fracassado estava ali, precisando de um emprego que eu podia oferecer ou negar. No final da entrevista, disse que analisaria o currículo dele junto com os demais candidatos e que entraria em contato. Roberto agradeceu, levantou-se e, quando estava quase na porta, se virou. Pediu desculpas, disse que o que aconteceu no passado foi terrível, que ele tinha agido mal, que esperava que pudéssemos deixar aquilo para trás. Não respondi nada, apenas assenti com a cabeça e disse que ele poderia ir. Quando a porta fechou, fiquei sozinho naquela sala de reuniões, sentindo um turbilhão de emoções. Poder, vingança, justiça e algo mais sombrio que eu não queria nomear. Marquei outra reunião com Roberto 3 dias depois. Disse que tinha decidido contratá-lo. Vi o alívio em seus olhos, mas então expliquei que a vaga de gerente comercial tinha sido preenchida por outro candidato mais qualificado. Porém, tínhamos uma posição de assistente administrativo disponível. O salário era R$ 3.500 mensais, menos da metade do que pagávamos ao gerente comercial. Roberto ficou em silêncio. Eu sabia o que ele estava pensando. Sabia que precisava daquele emprego desesperadamente, que estava há 8 meses desempregado, que as economias tinham acabado, que tinha contas para pagar. Ele engoliu o orgulho e aceitou. Roberto começou a trabalhar na segunda-feira seguinte.
Sua função era dar suporte administrativo, organizar documentos, agendar reuniões, fazer relatórios simples, trabalho que qualquer pessoa com ensino médio podia fazer. Ele, com seus 15 anos de experiência executiva, fazendo trabalho de nível básico. Eu podia ter parado por aí, podia ter mantido uma relação profissional distante, mas não fiz isso. Durante os meses seguintes, fui sutil, mas implacável. Nunca o humilhei abertamente, nunca levantei a voz, mas fazia questão de estar presente quando ele estava fazendo as tarefas mais simples. Cumprimentava ele todas as manhãs com um sorriso cordial. Perguntava se estava tudo bem com o trabalho, se estava conseguindo acompanhar as demandas. Designava para ele tarefas que sabia que eram abaixo de sua capacidade. Pedia para organizar arquivos físicos quando tínhamos estagiários que podiam fazer isso. Pedia relatórios detalhados de coisas insignificantes, e ele fazia tudo sem reclamar, porque precisava daquele salário. Os outros funcionários sabiam quem Roberto era. Alguns conheciam a história porque eu tinha contado para Marcos e a notícia se espalhou, mas ninguém o tratava mal. Apenas existia uma distância, um desconforto. Roberto era o único funcionário que almoçava sozinho. Vanessa descobriu que Roberto estava trabalhando para mim. Me ligou furiosa, dizendo que eu era cruel, que estava sendo vingativo, que deveria superar o passado. Respondi calmamente que estava apenas oferecendo um emprego honesto para alguém que precisava. Que Roberto sentia que estava sendo maltratado, as portas estavam abertas para ele sair. Ela desligou na minha cara. Amanda também ficou sabendo. Em uma de nossas visitas, ela me perguntou se era verdade que Roberto trabalhava para mim. Confirmei. Ela perguntou se eu estava fazendo isso para me vingar. Olhei nos olhos da minha filha e menti. Disse que não, que era apenas business, que não tinha nada pessoal. Ela não acreditou. Eu via no olhar dela. 6 meses se passaram com Roberto trabalhando na empresa. Ele nunca reclamou, nunca pediu demissão. Apenas fazia seu trabalho silenciosamente, carregando aquele peso da humilhação diária. E eu observava tudo isso, sentindo uma satisfação doentia, que sabia que estava me tornando em algo que não queria ser, mas não conseguia parar. A vingança é assim. Começa como justiça, mas vai te corroendo por dentro até você não reconhecer mais quem está olhando no espelho. Hoje, 2 anos depois de contratar Roberto, olho pela janela do meu escritório e vejo a cidade lá embaixo. Minha empresa está avaliada em R$ 1.200.000. Tenho 23 funcionários. Acabei de fechar um contrato de distribuição que vai dobrar nosso faturamento no próximo ano. Pelos padrões de onde vim, sou um homem de sucesso. Roberto ainda trabalha aqui. Já faz 2 anos e meio. Ele chegou hoje de manhã, como todos os dias, cumprimentou educadamente, sentou em sua mesa e começou a organizar os documentos que pedi ontem. Não há mais aquela tensão inicial. Agora é mecânico. Ele trabalha, eu pago, vida que segue. Mas ambos sabemos o que isso realmente é. Vanessa tentou voltar para mim 3 vezes no último ano. A primeira vez foi sutil. Começou com mensagens nostálgicas, depois convites para café para conversarmos sobre Amanda. Recusei. A segunda vez foi mais direta. Disse que cometeu um erro, que sempre me amou, que Roberto nunca foi o homem que ela pensava. Respondi que estava feliz que ela tivesse descoberto isso, mas que nosso capítulo tinha terminado há muito tempo. A terceira vez foi patética. Apareceu chorando no meu escritório, dizendo que estava desesperada, que Roberto estava desempregado antes de trabalhar para mim e agora dependiam daquele salário mínimo que eu pagava. Foi nesse momento que entendi completamente o que me tornei. Vanessa estava ali, vulnerável, admitindo seus erros, e tudo o que senti foi indiferença. Nem raiva, nem satisfação, nem pena. Apenas vazio. Ofereci a ela um lenço de papel, disse que lamentava pela situação dela, mas que cada um faz suas escolhas e precisa viver com as consequências. Ela saiu do meu escritório e nunca mais voltou. Amanda tem 17 anos agora. Ela veio morar comigo há 6 meses. Não porque eu pedi, mas porque ela escolheu. Descobriu algumas verdades que Vanessa e Roberto esconderam dela durante anos. Descobriu que eles começaram a traição quando ela tinha 9 anos. Descobriu que a demissão por justa causa foi forjada. Descobri que Roberto a incentivou a me chamar de pai biológico para me ferir.
Minha filha chegou na minha casa em uma sexta-feira à noite com 2 malas de roupas e os olhos vermelhos de tanto chorar. Disse que não conseguia mais olhar para Vanessa sem sentir nojo, que não conseguia mais viver naquela casa de mentiras. Abracei ela e disse que sempre teria um quarto aqui para ela. Nos últimos 6 meses reconstruímos nossa relação. Jantamos juntos todas as noites. Ela me conta sobre a escola, sobre os amigos, sobre os planos para a faculdade. Eu ajudo ela com lição de casa, levo ela para dirigir aos finais de semana, ensino ela sobre responsabilidade financeira. Somos uma família de novo. Mas existe uma sombra entre nós. Amanda sabe sobre Roberto trabalhando para mim. Ela nunca disse nada diretamente, mas vejo em seus olhos quando o assunto surge. Ela sabe que eu poderia demiti-lo, mas escolho não fazer. Sabe que eu poderia promovê-lo para uma posição melhor, mas não faço. E isso cria uma distância pequena, mas real entre nós. Semana passada, ela finalmente confrontou. Estávamos jantando quando ela perguntou por que eu mantinha Roberto na empresa se isso só me fazia mal. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Disse que me amava, que tinha orgulho do homem que me tornei, mas que estava preocupada. Disse que eu parecia diferente, mais duro, mais frio, que mesmo morando comigo às vezes sentia que eu estava distante, preso em algo que aconteceu há anos. Não soube o que responder, porque ela estava certa. O sucesso que conquistei, o dinheiro que ganhei, a vingança que executei, tudo isso veio com um preço que não tinha calculado. Me tornei um homem amargo. Alguém que olha para trás com mais frequência do que olha para frente. Alguém que transformou dor em combustível, mas esqueceu de apagar o fogo quando chegou ao destino. Tenho 44 anos. Sou financeiramente estável. Tenho minha filha de volta. Minha mãe está saudável e feliz. Minha empresa cresce todos os meses. Pelos padrões objetivos, deveria estar realizado. Mas acordo todos os dias com um vazio no peito que nenhum sucesso profissional consegue preencher. Ontem, Roberto veio ao meu escritório. Pediu para conversar em particular. Disse que estava grato pela oportunidade que eu dei a ele, mas que precisava pedir demissão, que tinha recebido uma proposta de outro emprego em outra cidade e que ia aceitar, que Vanessa iria com ele, que era um recomeço para ambos. Podia ter dito simplesmente que aceitava a demissão e desejado boa sorte, mas olhei para aquele homem que um dia destruiu minha família, que me humilhou, que roubou minha esposa e minha filha, e fiz uma última pergunta. Perguntei se ele achava que éramos quites agora, se ele sentia que a dívida tinha sido paga. Roberto me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Disse que não havia dívida que pudesse ser paga, porque ambos perdemos demais. Que ele perdeu o respeito próprio trabalhando todos esses meses, sabendo que era apenas uma peça no meu jogo de vingança. Que eu perdi algo pior. Perdi a capacidade de ser feliz genuinamente, porque construí meu sucesso sobre fundações de ressentimento. Ele saiu do meu escritório e eu fiquei ali, sozinho, processando aquelas palavras. Roberto vai embora em 2 semanas, e pela primeira vez em anos não sei o que vou sentir quando ele sair pela porta e não voltar mais. Alívio? Vazio? Remorso? Esta noite sentei com Amanda na sala. Contei tudo a ela. Desde o dia em que peguei o dinheiro da cirurgia da minha mãe até hoje. Não omiti nada. Não tentei me justificar. Apenas deixei que ela soubesse quem seu pai realmente se tornou. Ela ouviu tudo em silêncio. E quando terminei, me abraçou. Disse que entendia minha dor, mas que estava na hora de eu escolher quem queria ser daqui para frente. Que o homem que acordava às 4 da manhã para trabalhar honestamente, que pegou emprestado o dinheiro da mãe e devolveu o dobro, que construiu uma empresa do zero, esse homem ainda estava dentro de mim. Mas que eu precisava deixar o outro homem ir. O homem amargo, vingativo, que se alimentava de ressentimento. Não sei se consigo fazer isso. Não sei se é possível apagar anos de mágoa com uma decisão consciente. Mas olhando para minha filha, vendo a esperança em seus olhos, penso que talvez valha a pena tentar. Do 0 ao 1.000.000. Foi essa a jornada.
Conquistei riqueza, status, vingança, mas no processo paguei um preço que talvez não valesse a pena. Porque sucesso sem paz não é sucesso. É apenas uma prisão diferente, com grades douradas, mas ainda assim uma prisão. Hoje de manhã olhei no espelho pela primeira vez em anos, realmente prestando atenção. Vi um homem de 44 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mas principalmente vi os olhos. Olhos cansados. Olhos de alguém que venceu a batalha, mas perdeu pedaços de si mesmo no caminho. E agora, faço a mesma pergunta que minha filha me fez. Quem eu quero ser daqui para frente? O homem que construiu um império sobre vingança? Ou o homem que pode finalmente perdoar, não pelos outros, mas por si mesmo? Não tenho a resposta ainda, mas pela primeira vez em anos estou fazendo a pergunta certa. E agora, meus amigos, a decisão está com vocês. Eu fiz a coisa certa buscando meu sucesso dessa forma? Deveria ter simplesmente perdoado e seguido em frente? Roberto mereceu cada momento de humilhação ou me tornei tão cruel quanto ele foi comigo? Será que ainda há tempo de ser um homem melhor? Ou estou condenado a viver para sempre nessa amargura? Deixem sua opinião sincera nos comentários. Preciso saber o que vocês, que acompanharam essa jornada inteira, pensam sobre tudo isso. Eu fui herói ou vilão na minha própria história? Se esta história mexeu com vocês, se conseguiram sentir a dor e a complexidade dessa jornada, por favor, se inscrevam no canal. Aqui, compartilhamos histórias reais de pessoas reais, com todas as imperfeições, contradições e verdades que a vida traz. E não vão embora agora. O próximo vídeo que preparei conta a história de uma mulher que descobriu um segredo de família tão perturbador que destruiu 3 gerações. Uma história sobre verdades que às vezes é melhor nunca descobrir. Cliquem na tela e venham comigo para mais essa jornada.